O mercado de investment banking tem desenvolvido, inclusive, pela via da criptoeconomia. Para falar um pouco mais sobre a atuação regulada e como esse mercado está sendo desbravado e juntando elementos de infraestruturas que a gente vê na criptoeconomia, estou aqui com o Rodrigo Mendes, que é CEO do Grupo Enor, e o papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Estou aqui hoje recebendo pela segunda vez meu amigo Rodrigo Mendes. Ele teve aí nos primeiros episódios, episódio número 14. Depois eu vou deixar aqui, inclusive, o link para você ver lá o episódio anterior. Porque o que a gente vai fazer aqui, além de um update a respeito do que a gente falou no episódio anterior, é também mostrar um pouco da atuação desse mercado que ele foi atrás, né, Rodrigo? Você foi atrás de uma jurisdição que acomodasse, de fato, tudo que você pudesse, queria fazer desse mundo de IB e achou isso em El Salvador, né? E da nosso papo para cá, muita coisa rolou. Se eu não me engano, a gente falou foi final de 2023 ou começo de 2024, e agora a gente passou do meio de 25. Então, imagino que muita água passou debaixo da ponte também, né? Ainda mais aí que na criptoeconomia é tudo ano de cachorro também, né? Meu caro, obrigado aí pela participação mais uma vez aqui, fazer esse update com a gente, cara. Não, Bruno, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre ótimo, fantástico estar com os... Não só estar com quem a gente conversa e tal, mas também com um amigo, um grande amigo aí que eu tenho e consideração fantástica do mercado. Sensacional. Uma lenda também. Que é isso, meu. Mas, mestre, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito... Só para dar aquele recap na galera que talvez não... E eu vou deixar aqui o link, pessoal, para vocês poderem fazer ali o recap do episódio em si. Mas eu lembro que você pintou para a gente um cenário sobre como é que estava lá o mercado de El Salvador. Você chegou a comentar que ali a gente estava sendo formado uma espécie de Singapura da criptoeconomia aqui nas Américas, né? E de lá para cá, como a gente falou, aconteceu bastante coisa. O que se confirmou de tudo isso, né? Que foi falado? O que ainda está em fase de teste, né? Como é que você pode passar para a gente esse update do cenário, do ecossistema de El Salvador, para quem está fazendo negócios dentro da criptoeconomia? Assim, basicamente, tudo que nós conversamos se confirmou. Se confirmou, já acontece. Não é mais uma fase de teste em si, é uma fase de acomodação. Eu vou chamar assim de acomodação, amadurecimento, que vai desde... É um ecossistema novo, está sendo desenvolvido, então, claro, e ele também não se constrói em 10 minutos, né? Um ecossistema desse porte, desse nível, não se constrói em 10 minutos. E ele envolve desde a parte, né, do governamental, que foi a mensagem que foi passada lá atrás, o enriquecimento de toda essa parte dos reguladores locais e as associações do regulador com todos os outros reguladores e alinhamento do regulador de forma global, até chegar nos provedores de ativos digitais, né, e os prestadores de serviços para poder entender como aplicar isso na prática no dia a dia, né? Então, assim, isso tudo veio sendo construído durante esses últimos 2 anos, praticamente. Só para te falar, então, você já sai de fase de teste, né, para confirmar, por exemplo. Hoje, considerado pela CoinCub, o El Salvador é o país que tem a melhor infraestrutura regulatória para tokenização do mundo. Legal, né? Ele passou Suíça nesse sentido. E teve um ponto de inflexão aí, que foi basicamente o momento onde que a Suíça emitia muito bem os ativos digitais dela, mas a parte de distribuição ela ainda continuou travada. Acreditava-se que o modelo suíço seria distribuído pela Bolsa de Luxemburgo. Basicamente, o que você acredita que pode acontecer no Brasil? Pode ser que aconteça pela B3, mas não pelo resto dos outros players.
não aconteceu. A Enor foi escolhida, porque era a única disponível até então, para distribuir esses ativos que eram emitidos na Suíça. Então a gente começou a receber. Então nós somos o primeiro distribuidor global fora dos Estados Unidos, né, da Ondo Finance, primeiro RWA, primeiro distribuidor fomos nós. Depois Beckett, todas as ações, né, listadas na Nasdaq, toda a família Beckett, nós fomos o primeiro distribuidor global para o mundo inteiro. Caramba, cara, então El Salvador começou a ter um ecossistema de distribuição não só de ativos locais, porque ele entendia que não são só os ativos que são desenvolvidos, RWA desenvolvidos no meu ecossistema, mundo, né, mas eu tenho que distribuir o mundo inteiro. Por quê? Porque lá entende-se o seguinte, diferente do que é posto, o emissor, né, eu acho que eu estou me antecipando aqui até, mas assim, o emissor é que controla a liquidez, não são os corretores, né? Não são os bancos, não são os distribuidores. As corretoras, os bancos, os distribuidores, os wealths vão se conectar. Você é o que a gente chama de multilisting lá. Lá já tem, quando você é um emissor, você já se caracteriza como um multilisting asset, ou seja, eu já vou listar o meu ativo em várias exchanges ao mesmo tempo, em vários bancos ao mesmo tempo, e o controle da custódia é na minha wallet. Basicamente assim. Sim. Poxa, que legal, cara. Mas assim, a gente viu alguns outros movimentos que eu até cheguei a falar com você em off lá, assim, que dá pra cá também a gente viu o Bitcoin deixando de ser moeda de custo forçado lá e tal, mas pelo que você me falou, parece que o impacto também disso aí não mudou as bases que já foram bem estabelecidas, né? Que você tá falando que se foi listado já é considerado uma das jurisdições como os melhores hubs por causa de regulamentação bem constituída, bem feita. Poxa, imagina o trabalho que o pessoal tem para poder estar na vanguarda e tendo que limpar isso. Tu tem que ter também uma gente qualificada trabalhando dentro do regulador e muita boa vontade, inclusive política, para que tudo isso aconteça dentro de um plano nação de desenvolver El Salvador para essas capabilities, né? Como é que você enxerga primeiro esse ponto aí da questão da deixar de ser moeda de custo forçado, se isso mexeu algum ponteiro, e dessa talvez competência do regulador ali para poder fazer tanta coisa que eles estão fazendo em pouco tempo, cara. Assim. Bom, eu acho que tem duas coisas, né, que a gente precisa separar, assim. A questão de deixar de ser uma moeda de curso forçado, zero impacto, e aquilo foi uma moeda de troca com o FMI. Tá. Era uma renegociação que o El Salvador tinha que fazer da sua dívida e foi utilizado brilhantemente, de forma super inteligente, um jogo de xadrez enorme por parte do presidente Nayib Bukele, a retirada da moeda de curso forçado para ele garantir o que ele queria na negociação com o FMI, redução de taxa de juros, alongamento da dívida, mais capital para o país e, de certa forma, ele garantiu uma reserva que o país não tinha até então. Então, assim, isso é o que aconteceu ali na situação. Em termos de... Na prática, Bitcoin nunca foi ali 100% utilizado como moeda do dia a dia, de pagamento. Isso sempre foi um engano terrível. O que o país compreende e entende é o Bitcoin como infraestrutura de rede. Boa. Não é nem como um ativo de reserva. Ele é a infraestrutura de rede, ele é build on top of tudo que você tem da rede L1 do Bitcoin. Aí a gente vai para L2 em Lightning, vai para Liquid, ou seja, tudo começa a se desenvolver em cima do Bitcoin como um ativo de lastro. Sim. E a rede do Bitcoin, a rede 2, como a forma de transacionar não só ativos RW, mas qualquer outro ativo de money market, daí por diante. A gente tem exemplos claros lá sobre isso. E esse conceito, nesse nível que você está falando,
tá conseguindo afetar o sistema financeiro local, inclusive bancos locais e tudo mais, porque assim, tem muita gente indo para lá para poder beber dessas capabilities, né? Mas isso você entende que já está mudando de dentro para fora o back-office das instituições e tudo mais assim, cara? Você tem sentido isso? Ou não? Hoje, a gente tem alguns bancos locais começando vamos falar assim, a se aventurar em digital assets. Tá. Vamos falar que a resistência que é encontrada aqui no Brasil é a mesma lá. Claro. Posso te falar, às vezes, até pior do que aqui. Mas já iniciou-se uma adoção. Agora, a gente precisa separar. Tem esse mundo do Bitcoin, purismo, maximalismo, e você tem as redes EVMs. Sim. Tá? As redes EVMs são muito mais desenvolvidas em termos de número de emissões, quantidades, valores, enfim, porque é muito mais fácil distribuir, muito mais rápido de desenvolver. Você tem um mercado muito mais líquido, apesar da liquidez para a RWA ainda ser pequena. Sim, sim. Boa, boa. E falando agora, bom, de vocês, né, cara? Falar de Enor, né? Vocês conseguiram, foram pioneiros, como você falou, para ter a licença regulatória para operar lá desse mercado, esse novo mercado. Colocaram uma emissão pública tokenizada 100% regulada, né? Você falou que por todos esses ativos que vocês fizeram aí de fazer listagem de um monte de players aí ao redor do mundo, né? Isso por si só a gente já está vendo que vocês fizeram história lá dentro desse mercado, operando nesse compasso regulado, por assim dizer, de como para onde o mercado está indo, se institucionalizando e com vários players ao redor do mundo despontando para poder criar estruturas parrudas para poder aproveitar esse mercado, né? Você sente, como é que você sente que tem visto esse amadurecimento de tese, novos desafios têm surgido também, e quais são as linhas de atuação que avançaram dentro da operação da Enor, cara? Olhando tudo isso porque tem muita coisa, não dá para abraçar o mundo também, né? Onde vocês entendem que tá sendo um driver de crescimento para vocês, assim, da operação de vocês. E fala um pouco da operação da Enor um pouco antes, para quem não viu o episódio anterior, e aí a gente engata. Tá, bom. Cara, a Enor, ela nasceu, né? A visão dela foi ser essa disrupção mesmo, né? Trazer, de fato, abraçar, de fato, a disrupção. E ela nasceu, tanto que ela nasceu como uma DEX. Né? A Enor nasceu como uma DEX, uma Decentralized Exchange. E aqui no Brasil ainda. Aqui, né? No Brasil ainda. E o que aconteceu foi o seguinte, ali nós enxergamos que o modelo Decentralized, ele estava muito à frente. Muito à frente. Ele ia encontrar uma resistência muito grande. Mas mesmo nascendo como DEX, a nossa visão sempre foi de unir o mercado tradicional com o mercado cripto e vice-versa. Né? Ou seja, criar um ambiente seguro. Sempre foi do nosso objetivo, a nossa missão, o nosso propósito, criar uma coisa que a gente consiga dar a governança para o mercado tradicional, poder dar o primeiro passo, começar a derrubar a liquidez dele, né? Tombar a liquidez dele e também os ativos e daí por diante no mercado cripto, e o mercado cripto entender e começar a investir em ativos do mundo real. Sim. Tá? Essa ponte, né, de fato. E juntar as novas tecnologias de investimento, os novos produtos e serviços de investimento também, que o mercado cripto acabou, inspirado pelo mercado tradicional, a automatizar uma série de coisas. Né? Então, basicamente, esse aí era o nosso norte na história. O Salvador entrou porque ele dava para a gente a base para isso acontecer, que era um ambiente permissionado por um governo. Sim. Tá? Então, a visão nossa de construir essa companhia que fosse essa hub para os dois mundos se conectarem, ela se materializava ali. Ela conseguia se materializar ali.
né? A gente entendia isso. Bom, daí a gente veio passando por uma série de desenvolvimentos. O norte continuou sendo o mesmo, mas como a gente iniciou lá do final, vamos falar assim, e nós tivemos que voltar até o mundo de hoje, né, de como é hoje, a infraestrutura da Enor, ela abarca uma infraestrutura de um banco múltiplo mais uma bolsa. Sim. Basicamente sem usar as isso. licenças que estão do mercado tradicional. Sem usar as licenças. Navegação. Né? É um outro framework regulatório. Né? O framework regulatório de El Salvador é completamente diferente. Ele é desenvolvido on top of the technology. Ele não é feito baseado na regulação existente para o mercado de capitais. E isso é uma coisa interessante, por exemplo. Eu passei boa parte do ano retrasado e passado na Ásia e em vários outros países, em Dubai, justamente em conferências com KRX, com bolsas tradicionais, né, falando justamente o quê? Olha, o próximo desafio vai ser a padronização do token, Sim. né, de como a gente vai transacionar os securities. Uhum. Então, basicamente, esse foi o contexto que a gente tentou evoluir. E, entrando no universo da Enor, a Enor foi aproveitando cada boom que o mercado entregou. Uhum. Então, teve um boom X. A infraestrutura nossa é tão robusta, em termos tecnológicos, execução, time, plataforma e licenças, que qualquer coisa nossa escala em níveis milionários, muito rápido. Então, tem liquidez, começou a acontecer, a gente acontece, e acontece muito rápido. Sim. Então, por exemplo, em termos de cross-border payments, hoje a gente faz uma média de 100, 120 milhões de dólares, nosso volume mensal de operação. Em termos de emissões, nós somos consultores e estruturadores de emissões. Para a IB, outro departamento. E para gente do mundo inteiro que queira fazer? Gente do mundo inteiro. Qualquer um que chega lá, a gente atende. Olha aí. Distribuição, a gente segue construindo a nossa rede de distribuição. E aí eu já acredito num formato, como a gente tem essa visão de IB e tal, eu já acredito num formato mais Charles Schwab, mais XP. Então, assim, a gente vem abrindo canais. Nosso ticket de investidores, né? O nosso foco é institucionais. Isso que eu ia falar. E Ultra High Wealth Network Individuals. Então, assim, a gente tem uma operação mais estruturada. Basicamente, muitas pessoas chegam e falam assim, mas você quer ser uma Binance? Eu falo, não, eu quero ser o BS. Sim. Binance, para mim, é o Citibank. Você quer comparar com o velho? Então, é isso. Então, assim, basicamente é isso. Um mais retail oriented e vocês mais wholesale oriented. Operações de wealth estruturadas, investimentos estruturados, operações para atender todo o supply chain de cada segmento de mercado, enfim, trade finance global, entregando tudo que a tecnologia consegue entregar. E, claro, com a governança e regulatória que a gente tem debaixo de um framework regulatório que é feito para trade finance global. E aí, a gente vai desde security, a gente tem até, e aí eu também queria pegar um update disso, a operação de grãos, né, de vocês também, né? Como é que ela desenvolveu? Conta também um pouco do começo e como é que tá agora, assim. Ela virou um foco, ela é um driver de vocês ou outras áreas acabaram puxando mais a operação de vocês, assim? A gente deu um foco maior na Enor. E aí Grains, que é a nossa operação, ela ficou um pouco ainda, vamos falar assim, esperando o momento certo. Por quê? A liquidez para RWA ainda é pequena.
A gente ainda tem muita, mas é muita resistência no mundo inteiro ainda assim. Por que eu vou trocar um contrato tradicional para passar a fazer isso via token, cara? É só questão de timing, né, Rodrigo? Mas enquanto isso, você tá fazendo todo o resto do que pode fazer isso, pode fazer o resto. Mas vai aproveitar oportunisticamente. Isso, né? mas, por exemplo, a gente entrou agora em operações de crédito global, colocando os nossos tokens de soja como colaterais. Boa. Então, pegar a inteligência ali. Então, o nosso token hoje ele é utilizado como colateral para empréstimos. Que coisa, olha aí. Então, as pessoas compram o nosso token, colocam e tiram um LTV bem alto e diferente até, porque assim, o nosso token consegue dar um LTV muito maior do que se for tipo, comprar um título do governo. Uhum. Tá? Se você for comprar um Treasury americano, você vai ter um LTV baixinho para poder pegar. Agora, se você for dar um token de soja, você tem um LTV muito alto. Nós conseguimos dar um LTV muito mais alto por ser commodity. Sim. É diferente. E assim, é uma coisa que o mercado tradicional nunca tinha explorado. O mercado tradicional não consegue explorar esse tipo de oportunidade. E a gente começou agora e está indo bem Tá mandando muito bem. Você não tem noção. Que demais. Mas assim, é engraçado, porque o que vocês propuseram mais é estar na operação, mais na ponta do agro mesmo ali, eventualmente até cooperação com Chicago, tentando. Mas provavelmente eles vão desenvolver um padrão e a galera vai surfar. Como é que você vê essa evolução? Porque isso vai acontecer em algum momento, mas a galera ainda não quer trocar a mecânica atual para uma mecânica tokenizada, pelo menos nesse segmento de grãos, né? Olha, é até engraçado, eu tive algumas discussões sobre isso hoje, não só sobre isso, mas em relação a tudo. Assim. O mercado ele ainda tenta nos engolir. Uhum. Basicamente é isso. O mercado tradicional ainda tenta nos engolir. Tenta se preservar, na verdade. Tenta se preservar, uma palavra educada, mas assim, ele tenta nos engolir e de certa forma, Bruno, até assim, com respeito total que eu trato, hoje eu entendo até. Antes, né, tinha aquela. Da minha parte, sempre foi uma revolta, né? Sempre foi, o cara que mexe com o dinheirinho do videogame, o cara que mexe com dinheiro de submundo e tal. Cara, e nunca foi isso, cara. Cripto é muito diferente de qualquer coisa. E da minha parte sempre foi assim, os caras que nunca deixaram a gente trabalhar, pô. Sempre foram os caras que pisavam na nossa goela, no nosso pescoço, ficavam nos menosprezando e tal. E hoje estão aí, correndo atrás do prejuízo, todo perdido, não sabe o que fazer. 90% não sabe o que fazer, nem como fazer. Não é só não saber, né, Rodrigo? Tem a parte do desmanche do atual também, que é você meio que matar um business que tá rodando, né? E muitas vezes o cara não tem a coragem de puxar o próprio gatilho na cabeça do negócio dele. Autopreservação, sobrevivência, né? Então, assim, ele pensa ali, e agora, né? Eu tenho que mudar, mas mudar para onde? A primeira pergunta também é essa, mudar para onde? Exato. E aí é um problema. Por quê? Porque às vezes os profissionais são inteligentíssimos, fantásticos. Eu já recrutei profissionais fabulosos do mercado tradicional, que eu queria, assim, pudesse eu pagar peso de ouro. Participação do veste, um cara não sei o quê. Esse cara. Mas não compreendia para onde que ia a coisa. Não fazia sentido para ele, para onde ia o negócio. Sim. E ele não estava aberto a entender e compreender a amplitude das possibilidades dos novos negócios que se abrem quando você tem uma disrupção de mercado. Você imagina um cara que ficou 15 anos fazendo a mesma coisa. É um ciclo de carreira. Às vezes o cara não está a fim de se reinventar totalmente, ele quer tá mais para lá do que para cá. Mas é isso que você falou. Então, assim, não é maldade, é simplesmente não está aberto para isso, não consegue. E essa falta de abertura para isso não deixa ele criar, não deixa ele ter aquela sacada e se reposicionar, se reinventar. Né? A reinvenção
corporativa ela é muito complexa. Né? Ela passa por um nível de estresse e ruptura do profissional absurda e um desgaste gigantesco. Então, às vezes ele não entra, não adota. Você vai ter que treinar as novas gerações em cima de toda essa nova dinâmica também, no final das contas. Eu costumo falar, assim, o negócio, é o que eu sempre falei para todo mundo, né? Que sempre a Enor sempre foi, o grupo sempre foi construído não para mim. Eu sou, até o pessoal da minha empresa me chama de cabeça branca. E eu tenho todos os meus co-founders, os meus profissionais estão todos ali, na casa dos 23 aos 30 e poucos. Né? Tem um ou outro que é mais velho. A minha operação ela foi feita para a nova geração. Você está inaugurando um novo modelo, uma nova forma de fazer isso, né? E pegando um pouco também até de todo mundo que já foi mentor de você, incluindo o Luiz César Fernandes e tal, que também fez história no mercado de IB tradicional, né? Você está puxando o carro em cima dessas capacidades do conhecimento profundo que você tem na indústria da criptoeconomia, trazendo isso para um outro... Acho que é fechando esse gap, né, entre mundos. Eu lembro que você falava, né, que a gente é o banco de investimento da criptoeconomia e tal, e aí vocês têm aí desde, poxa, reinventando como as emissões primárias são feitas, negociação secundária, toda a estruturação financeira, em cima de novos instrumentos, em cima de novas dinâmicas. E aí eu queria aproveitar e puxar também isso, né? Assim, no final das contas, vocês acabam contrastando toda essa nova base de infra e as coisas que dá para fazer em cima disso com as deficiências do mercado tradicional. Que aí é você comparar charrete com avião, né? Não, é coisa meio chocante, meio brutal, né? Como é que você vê isso, cara? E o que é exigido dos novos players? Principalmente assim, a gente está falando também para uma audiência que é do mercado tradicional. O que é exigido desse novo player para que ele consiga embarcar nesse caminho novo que você está desbravando aí, cara? Olha, Bruno, a primeira coisa que é exigido é você conseguir desassociar, né? Você ter uma visão que desassocia de como é feito hoje. Tipo, isso é necessário. Se você não faz isso, você não consegue de fato andar. Depois você faz uma análise crítica e aí você tem que compreender, que é o que eu sempre falo para todo mundo, né? Por exemplo, quando eu entro em discussões de Web3 ou com os Bitcoin maximalistas, super libertários e tal, a sociedade não está preparada para conviver com algo 100% desregulado. Sim. Tipo, e o dinheiro roda nessas estruturas aqui e ele precisa... Esse processo de transição ele vai ser smooth em algum momento. Ele não vai ser igual do jeito que a galera tá pensando. Né? Não é. Porque assim, enquanto tá todo mundo ganhando, tá tudo perfeito. Ninguém quer centralização. Quando tem um problema, e aí o problema sempre é gerado por uma criatura chamada ser humano, sempre. Né? Nunca parte de um sistema, parte de um ser humano que fez alguma coisa ali. Se bem que agora a gente tem AI aí, também, e aí a coisa tem pega. essa camada a mais. Né? Então, quando acontece algum problema, é buscado, então, o grande guardião da sociedade. E aí vem todo o arcabouço regulatório, vem as coisas que... Né, e daí por diante. Mas eu acho que no cerne disso tudo, e é isso que eu bati muito junto com o governo na construção do framework regulatório e tal, é o fato da democratização da distribuição de ativos, de negócios. Mas assim, de forma literal, Bruno. Sim. Não é assim uma capinha ESG. É de forma literal. Se você tem essa visão e você leva isso adiante
e codifica, Uhum. a coisa acontece. Por quê? Mas alguém precisa comprar essa briga. E muitas vezes é do nível Estado, né? Isso, é no nível Estado. Sim, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de comprar essa briga com o nível Estado. Eu lembro direitinho da reunião que eu estava com o Estado, quando, por exemplo, na parte de construção das normas, por exemplo, de emissão de oferta pública, não, tem que ter investidor profissional e qualificado. Eu falei, se for isso, eu estou levantando e saindo do país hoje. Não é o que o white paper do Satoshi Nakamoto fala. Uhum, entendi. Nesse ponto. Se a gente quer trazer a democratização dos ativos digitais, de investimentos, se esse país quer ser alguma coisa no mundo, então ele tem que aceitar desde um cara que está iniciando seus $20 iniciais, seus $10 iniciais para poder fazer um investimento, até uma Franklin Templeton, uma BlackRock fazendo o investimento dela. Não vai criar um muro logo de cara ali. Não, cada um, todos aqui têm que ser tratados iguais. Se eu compro um Bitcoin, o outro também compra, por que em ativo digital isso tem que ser diferente? Isso é da velha economia. Teve seus motivos para isso acontecer, não quero nem entrar nesse vespeiro. É isso que eu estou falando. Isso não faz mais sentido hoje. Antes eles iam em cima da hipossuficiência, da pessoa não é capaz de entender e tal. Mas hoje, se você pega, tem um tanto de gente que opera dentro da criptoeconomia, as exchanges mesmo movimentam a grana aí. Então, assim, acho que a gente já superou um pouco essa conversa, né? Agora vamos falar de outros benefícios que tudo isso pode trazer, isso, né? E a evolução de ecossistema. Financeiro, inclusive, não é só... Então assim, se ele foca nisso, se ele compreende isso, e aí se é um profissional de mercado, ele fala, pô, então isso aqui, de fato, eu não preciso mais trabalhar esse tipo de coisa e vamos focar no que, de fato, a tecnologia traz de benefício pra gente. Cara, aí tudo começa a evoluir e fluir de uma forma extremamente dinâmica e aí a coisa... voa. Sim. E aí isso vai espalhando. O ecossistema vai tomando frente e vai acelerando. E de que forma que eu posso te dar exemplos práticos disso? Por exemplo, eu fui o primeiro a fazer uma emissão pública. Sim. Depois que eu fiz a primeira emissão pública... Isso em outra jurisdição. Em outra jurisdição. Depois que eu fiz essa primeira emissão pública lá, em um mês... nós tínhamos como dado entrada, né, na Senad, que é a CVM de lá, tinha dado entrada mais 25 emissões. Caramba. Puxaram a fila o negócio. Então, assim, quando as pessoas chegam e falam assim, isso é possível? Alguém precisa Não, fazer primeiro. O first mover tem que ir lá e pagar o preço do negócio, né? Aí a gente vai lá, isso é possível? E aí acontece. Mas se você tem uma situação que você foi um first mover, porque assim, eu vejo muito no Brasil o cara ser first mover e no final das contas todo mundo tem que passar em cima do cadáver dele para conseguir chegar nos lugares. Porque na verdade, a gente viu vários casos aqui de peer-to-peer lending no começo aqui no Brasil. Então assim, o first mover na verdade ele é o cara que se lasca muitas vezes aqui, somente não, ele só se lasca. Não, mas em alguns, por exemplo, no contexto brasileiro eu sei que muitas vezes essa é a tônica, né? E aí eu vejo que você desbravou um novo mercado, estava a fim de fazer isso acontecer, puxou o carro, mas você ainda tá numa posição, porque também o ecossistema, o ambiente ali tava querendo que isso acontecesse também. Você não tá forçando, você tá fazendo forceps aqui na parada, né? Pra poder puxar essa criança, né, cara? Não, tem uma resistência. Alguma sim, tem, alguma mas... Alguma tem. Tem uma base de convencimento aí, mas graças a Deus a gente tem um conhecimento muito vasto nos dois mundos. Nosso time tem uma expertise, ele é composto por profissionais dos dois mundos. E nós fomos educados, né, nós sempre foi educada a fazer o quê? Olha, a gente tem que fazer para os dois. Sim, tem que conciliar, tem que então, mercado, assim, cara, um dinheiro tá alto. Não adianta você quer fazer tudo para Web3, porque a gente precisa resolver esse pendengue aqui também. Claro. Então, do tradicional. Não adianta você querer fazer tudo tradicional, porque senão não funciona do lado de cá. Não tem molde também. Então sabiamente, a estrutura da empresa, quer dizer, o objetivo dela final, o propósito dela final,
consegue dar um profissionalismo que o governo respeita, que os participantes do mercado respeitam e que dá exemplo daí para frente. Então, isso facilita, vamos falar assim, eu tomo menos chute e menos pisada no pescoço hoje, mas continuo tomando de qualquer jeito. Imagina. Ainda é. Por exemplo, recentemente agora, vou te dar um exclusivo aqui. Ah, boa. Em janeiro, nós tivemos uma aprovação nós entramos dentro do sistema de pagamento de El Salvador. E El Salvador tem moeda como dólar. Aí você fala, pô, mas você está voltando para trás, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer ter esse rail também, ter esse rail. Eu preciso ofertar para meus clientes contas terceiros e tal, também em moeda de curso tradicional. Mas amanhã não vai ser tudo stable? Não, inclusive eu tenho minha stable também. Mas não é isso. A questão é que a gente precisa construir a ponte. E aí nós tivemos, depois de 1 ano e meio de construção com o Banco Central, nós conseguimos ter a licença nossa de acesso ao sistema LBTR, que é o sistema de liquidação bruta em tempo real de ativos, de dólares, US dólares, e compensação e liquidação, e ao Transfer 365, que é o Pix do Caribe. Olha. Todo em dólar. Sim. Então, a gente passa a oferecer contas digitais, contas normais, todas em dólares, e daí por diante. Também, por a gente ter a licença de Bitcoin, a gente também ter a licença de ativos digitais, é uma wallet 100% regular que trafega os dois mundos. Legal, você é um puta então hub, não é como qualquer outra companhia ou uma wallet que você olha que tem, mas ele também faz. Não, mas eles fazem uma empresa de tech, tem que depositar numa conta, corre o risco, não tem segregação de ativo, não tem, é uma bagunça total. Vocês estão plugados diretos, então. Hoje a gente está plugado direto no Banco Central, nós temos igualzinho um banco, nós somos uma estrutura de um banco, bank level, grade level bank, hoje é enorme. E só para te dar um status, nós somos a primeira empresa no mundo a ser autorizada pelo SWIFT. A primeira criptonative. Até o SWIFT teve que me engolir. E assim, não foi porque ele me engoliu, porque ele quis. Eu fui autorizado. O Banco Central abriu uma conta corrente no meu nome. Conta respaldo, conta transacional, e daí? E o que acontece? El Salvador é dólar. E dólar, ele é controlado com o BIC. E o BIC, quem dispõe o BIC, deixa o BIC disponível no mercado e faz a gestão é o SWIFT. Então, obrigatoriamente, a Enor tem um BIC. Hoje tem a Enor SV, o BIC da Enor já vai entrar. Cara, então... e mostra isso, fazer essa ponte, que acho que é o que você estava propondo, que é o papo que a gente tem... Agora, você imagina a briga que eu comprei com todos os bancos do Caribe, né? Por que ele pode, ele não pode fazer isso, ele não tem licença de banco, aí negocia a Basileia, eles não aceitam que eu tenha a mesma Basileia que eles, e aí a minha Basileia é maior, e aí vai e volta, a conta dele não pode chamar conta corrente, vai ter que ter outro nome, aí minha conta é conta pagos. Aí falou, tá bom, então agora vocês vão ter que desenvolver no app de vocês e colocar conta pagos. Nossa, cara. Então, assim, cara... Tá mexendo com as placas tectônicas aí do mercado. Né? Então, assim, a fricção continua a mesma em termos de competição e daí por diante, mas isso tudo a gente está fazendo justamente para eliminar essa fricção no back-end para os usuários, porque o final nosso, a nossa visão única, exclusiva, se você assim, o que é o final que você entende de tudo isso? O final que eu entendo de tudo isso é o seguinte, você está numa cafeteria e você quer pagar o seu café com um token de investimento que você tem em um apartamento que você comprou, Sim. Que você investiu numa incorporação. E você vai pagar daquela forma. Cara, imagina só, hoje... Dentro do sistema, né, cara? Não, na sua wallet ali, através de um QR Code, você vai selecionar, eu quero pagar com
com o meu investimento que eu fiz no real estate. E na mesma hora ele vai lá e tirar $1 lá do seu investimento e liquidar o café lá na cafeteria na moeda que o merchant quer receber. Então, para isso tudo acontecer por trás, quem é do sistema financeiro tradicional, vai falar assim, é documento pra caramba. Nossa, isso é um monte de integração de mundos. A integração de mundos é uma coisa extremamente complexa. Sim. E é isso que a Enor construiu. É isso que ela vem construindo. Né? Então, a gente tem uma melhor infraestrutura do mundo em termos de segurança, software de monitoramento, gestão, transação, QIT, QIB, QIC, tudo. A gente tem que trabalhar, nós somos obrigados a trabalhar com as melhores ferramentas do mundo. Eu sempre brinco lá, né, no Banco Central. Falo assim, por favor, me dá licença de banco, eu cansei. É muito caro, dá muito trabalho, me dá do banco logo. Assim, Mas o legal é que assim, vocês também se cercaram muito bem nesse lado do regulatório e jogando... Que é aquela coisa, dentro das 4 linhas, com a galera tendo que te engolir, entre aspas, aí, como foi o caso do Swift, o sistema bancário do Caribe e tal, porque você tá dentro, por mais que você também está sendo um dos primeiros a aproveitar todas as oportunidades que esse novo mundo oferece também. Né? E aí que vem aquele lance, assim, eu imagino que a gente está muito distante das companhias brasileiras, eventualmente, que estão querendo jogar um jogo desse IB que vocês estão jogando só estando no Brasil, é praticamente impossível, né, cara? Assim, fazer... O cara realmente teria que estar atuando na jurisdição que você está atuando. Então, tem toda uma... um head start que vocês têm até regulatório mesmo, de o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Além das conexões comerciais que vocês também fizeram mundo afora, não é trivial replicar isso também. Não, a gente tem operação nos Estados Unidos, tem operação lá, tem operação aqui também, tem operação na Argentina, tem operação no Chile, tem operação na Bolívia. Sim, operação... sim. Mas ele já nasceu com essa visão. Sim, a questão é que, obviamente, vai abrir espaço para outros grupos fazerem algo nesse sentido dentro do mercado de IB e tal. Mas para o cara que já é do mercado tradicional fazer a conversão, às vezes eu acho que é mais fácil implodir tudo e montar uma parada nova, diferente, né, cara? Ou rodar em paralelo, porque é difícil, cara. Aproveitar algumas licenças aqui, alguma coisa, fazer um puxadinho meio... Depende do seu modelo de negócio, sim. Eu vejo muitas companhias que têm sucessos absurdos hoje que fazem só um negocinho e, são coisas absurdas, fenomenais. Eu amo o que os caras fizeram, tiro o chapéu. Acho que eu peguei o caminho mais tortuoso, a verdade é isso. A verdade é essa. Mas é o que a gente se propôs a fazer e é o norte que a gente segue. Você falou, a quantidade de dinheiro que foi investido para isso acontecer, o nível de recurso, o nível de resiliência que precisa ter, o nível de convencimento, todo dia um problema novo, todo dia uma coisa nova. Algumas coisas tem timing, por exemplo. Uma coisa que a gente tinha um problema grande nessa parte com o Banco Central era justamente essa parte da Basileia. Uhum. E ela foi resolvida com Genius Act. Então, assim, eu obrigatoriamente agora vou emitir a minha stablecoin. Não porque eu quero competir com o Tether, nada disso, mas é meu depósito à vista. Né? E ele segue um padrão americano. Ele é estendido, porque eu estou no mundo de US dollar. Sim. Então é timing. Mas assim, a empresa está preparada. É isso que eu te falei quando eu te contei lá de trás. Assim, a gente fez lá de DEX e veio voltando para trás. Então, cobrindo o resto do mercado, das coisas que estão mais próximas do mercado tradicional do que o outro extremo. Então, cada vez que entra uma oportunidade, ou seja, quando o cavalo passa riando, a gente monta. Você está cobrindo um espectro grande, né? Aí você fala, o que eu fiz de operação de grãos tomou outro caminho. Mas nisso tem, sei lá, o stablecoin, o outro mercado está crescendo. Aí você vai só... RWA, tô pronto, mas talvez não é o momento agora, mas quando tiver, tá... Nós fizemos, por exemplo, nosso stablecoin, a nossa commodity focada em
facilitar a vida do supply chain, principalmente hedge, volumes, né? E daí por diante. Não, era na liquidação física, em si mesmo. Cara, o que aconteceu foi completamente inverso. Hoje, o que está acontecendo é que estão utilizando a nossa moeda como colateral para empréstimo. Muito legal. Então, virou um colateral porque tem um ativo do mundo real e ele tem uma variação muito pequena e, em longo prazo, é grande. E por ele... Quem tem a necessidade de tomar a longo prazo, para ele, com LTV muito alto e com já uma capacidade de variação muito pequena para o empréstimo de longo prazo, então você imagina aqui no Brasil, você vai tomar um empréstimo de 5 anos numa Selic nessa altura, e comparar com você pegar o dinheiro, comprar uma moeda que vai ter uma valorização X e tomar um empréstimo a quase zero, num horizonte de tempo, você vai pagar menos da metade de juro do que você pagaria aqui. Sim. E você vai continuar com o mesmo patrimônio. É impressionante, assim, o formato que... Então, quem acordou para a vida já com coisas desse sentido, tá lá comprando e só e vai se abrindo outras oportunidades, outros caminhos, né? Assim, que o mercado não conseguia entregar por uma questão, muitas vezes, técnica e uma questão de infra mesmo também, né? Mas aí o que eu queria ver com você também, Rodrigão, essa questão dessa visão que a gente tem ali de... Quando a gente fala de mercado cripto, né? Principalmente a galera mais purista, mas não só, vê muito um território de desintermediação, né? Mas o modelo de vocês, de certa forma, ele vai na contramão disso, né? Vocês estruturam, distribuem, mantém relação institucional, também entregam governança, né? E aí vem aquela pergunta, isso aí, de certa forma, não é reintroduzir o middleman ou é um momento necessário até um futuro, sei lá quando, onde a gente vai ter uma coisa mais para o lado descentralizado de fato e menos para o lado mais sci-fi aqui que a gente vivencia, cara? Olha, aí eu volto lá pro white paper. A gente tem um conceito ali. Então, assim, é o mundo trustless. Sim. Certo? Se a gente for focar lá no descentralizado. Quando a gente está falando de trustless, né, o mundo descentralizado, do your own research e resolva sua vida, o que lá na frente, né, daqui a anos, vai ser experimentado ou tratado no dia a dia serão negócios que têm uma história e uma identificação com a comunidade ou que já tem uma história de conectividade com a IoT, com uma série de coisas aí que a gente começa a entrar nesse mercado de Centralized Finance. Sim. E a Enor, como eu disse, nasceu na DEX. Então a gente não perde isso. Sim. O que a gente está construindo é essa ponte. Mas vocês não botaram todas as suas fichas na DEX. Né? Que é legal, se vocês entenderam, vocês falaram assim, ó, vamos para o extremo e aí a gente faz o caminho inverso. Né? Justamente, porque... Primeiro porque a gente não sabia o timing. Tá. Ninguém sabe o timing, essa é a realidade. Segundo que é um jogo worldwide. Cada país, cada jurisdição tem o seu timing. Sim. De acordo com o seu tamanho, com o jeito, com o governo que está naquele momento, enfim, suas particularidades, seu mercado doméstico, seu nível de produtividade, enfim. Cada um comporta com o dinheiro de uma forma diferente. E o dinheiro, então, te joga direto à parte regulatória, como é que lida com cross-border e com os ativos. Então, assim, até chegar numa maturidade aonde o café se troca, né? Você pega e sai daqui do Brasil, pega um avião, vai visitar alguém na França,
E aí chega lá no café e você paga, lá no cafezinho, você paga um lanche que você acabou de tomar na padaria com investimento que você adquiriu do Vietnã, um real estate no Vietnã. É muita coisa. Sim. Ou até o momento que a sua geladeira, com inteligência artificial, já com toda a parte do dinheiro programável e já consegue identificar o que está faltando na sua geladeira, de acordo com as suas necessidades, já vai sacar da sua wallet, né? Ela ter governança para isso, ela poder ter autorização para poder sacar da sua wallet, nível de permissionamento para isso, enfim, uma série de coisas que passam por leis de bancos, leis locais, leis. Então, esse amadurecimento, até chegar lá, ele é necessário, porque hoje a liquidez está toda travada nesse mundo ainda. Sim. Se você não criar ponte para tombar a liquidez para lá, não acontece. E a gente acredita no modelo de crescimento sustentável. Bom, para sustentar um modelo desse, né, para eu não ficar a vida inteira investindo, e principalmente porque eu não nasci em Silicon Valley, não tenho lá bilhões de dólares à disposição, então você tem que tratar na base. O que é a base? A primeira base é justamente o famoso on-ramp, off-ramp dos ativos, né? Ou seja, sair do mercado tradicional para o mercado cripto e vice-versa. Isso aí vai nos gerando volume e receita líquida para continuar crescendo, para continuar evoluindo até a gente chegar lá no mercado tradicional. Então a gente entende que lá na frente a Enor vai ser uma plataforma de distribuição descentralizada, com um time de execução para coisas que ainda demandam pessoas. Mas toda a interface de usuário, toda a inteligência de execução do dia a dia vai ser feito por máquinas ou por uma interface do usuário que nem chega a nossa. A gente vai estar provendo a infraestrutura financeira e regulatória para que os ativos sejam transacionados. Sem dúvida. Tá? É isso que é a nossa visão de futuro. Boa. Que já ia ser uma pergunta que eu ia fazer, e aproveitando que, poxa, já deu para ter essa... Então não é que eu quero centralizar tudo em mim ou cortar o middleman, é que não existe como acontecer sem ele. É porque eu acho que as pessoas pensam muito no preto ou no branco. E a galera não tá olhando o cinza com toda a sua gradação e com tudo que vai acontecer, porque a oportunidade está aqui no cinza mesmo. E você falou muito bem, acho que tem timing de mercado globalmente diferente e tudo mais. A gente sabe uma coisa, dentro da criptoeconomia, alguma coisa está dando... Alguma coisa é o negócio, a pauta do momento que está dando uma grana, e que se você, por exemplo, é um cara que se posiciona como DEX e apenas DEX, tudo bem, você pode achar seu momento ali, mas do jeito que você se propõe a ter mobilidade, ter capacidade para movimentar para diferentes oportunidades, inclusive do ponto de vista regulatório, eu acho isso uma forma inteligente de jogar esse jogo, e mais inteligente ainda quando você combina dentro desse mundo que é a criptoeconomia, você junta aqui a tecnologia como a gente falou, do token aqui do grão que você tem, que você imagina um ciclo para ele completo, mas não é o momento ainda, então vamos pegar isso aqui e botar de colateral. E aí você vai conectando as peças, porque é um Lego novo, de um mundo novo, que vai precisar se juntar, e vocês estão cuidando de construir essas peças novas. Isso é muito legal. E pode falar aí. Não, e só complementando o que você está falando, assim, tem muita coisa nova também que está surgindo, que de certa forma são coisas que a gente também não fazia ideia que iriam acontecer nesse mercado, e que nascem, e aí da forma como a gente acabou de falar, né, pequenas iniciativas. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo do que está acontecendo hoje em uma iniciativa que tem dentro da empresa.
Teve uma DEX voltada para RWA, que foi uma mega ultra investida, captou quase 1 bi já de TVL, essa DEX, em Dubai. E eles, vários fundos de investimento, enfim, estão encontrando a dificuldade que eu encontrei há 5 anos atrás. E aí eles estão se unindo, né? Tentando encontrar uma forma da gente fazer alguma coisa para que a Enor dê a infraestrutura legal para tudo que tem na DEX deles hoje. Olha só. Por quê? Porque hoje existe não vou falar um conceito de liability, mas eles têm um problema de governança, tem um problema de, enfim, todos os problemas de regulatórios, problemas de KYC e ML, de uma distribuição não aceita quando a gente está falando de securities. E se você perguntar para mim assim, mas Rodrigo, precisa disso tudo para securities, para poder comprar um negócio aqui, um imóvel, precisa de tudo isso, tem que ter essa palavra securities, não pode ser uma coisa igual um meme coin e tal. Para mim, poderia ser. Eu hoje, passando por esses 12 anos de mercado, vendo tudo que eu vivi... O que pode ser uma coisa, mas assim, o que é mais palatável para fazer negócio, maximizar a oportunidade de negócio em diferentes praças do mundo, você tem que achar um mínimo denominador comum que funcione, talvez, né, eventualmente. E aí você dança o samba que estiver tocando, né? Isso. Então, assim, é necessário? Em teoria, não, pelo que existe tecnologia e pelo que ela já fornece segurança. Claro. Mas ela é necessária pela evolução cultural. É isso. Tá? Ela é necessária pela evolução cultural. É basicamente isso. São terminologias, são conceitos que a gente vai deixar de usar com o tempo. Sim. A gente vai começar a deixar de usar com o tempo e vai passar a usar num outro formato depois que a sociedade for se acostumando e os governos forem aceitando. E quando a ineficiência de um versus o outro ficar gritante. E aí não tem como se defender mais modelos mais arcaicos, né? Enfim. Mas, Rodrigo, a gente tá chegando perto do final, cara, que agradecer de novo muito, sempre um papo de muito aprendizado e é sempre bom pegar o update, aproveitando que você tá morando em El Salvador, que você veio aqui pro Brasil fazer uma passagem aqui, não podia deixar de aproveitar esse momento, então obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. E aí, meu cara, fica à vontade aí para dar um recado final, pode ser institucional, pode ser o que você quiser, pode ser inclusive, me conta pra gente aí o que você espera de 2025 aí, de uma forma sintética aí, de oportunidade de negócio, de coisas porque você também tá operando um monte de coisas. Imagina que tem coisa que você fala assim, isso aqui tá com cheiro e gosto que vai acontecer e vai bombar aí no segundo semestre aí, em termos de oportunidades. A gente tem a máxima mesma, né? Assim, cada vez que o mercado tradicional entra com alguma coisa, ele legitima alguma parte. Sim. De forma positiva e de forma negativa. Ele nunca faz isso de uma forma 100% positiva. Tá? Mas a gente teve já agora, em 2025, esse grande avanço das stables. Já era esperado. Né? Eu acho que agora isso começa a dar um outro cenário para cross-border payments. Tá? A gente vai começar a ver muita novidade entre intercâmbio de depósitos de tesouraria de bancos, de fintechs e daí por diante com as stables. Sim, daí eu já não sei muito aqui no Brasil, acho que isso não vai acontecer tão cedo, mas globalmente com empresas que trabalham com a sua moeda em dólar, isso vai acontecer inerentemente. Sim. Eu acho que a Europa vai ceder um pouco com o MiCA, apesar de estar muito... A inflexão do MiCA é muito... A posição do MiCA não é muito palatável para os investidores cripto, mas a regulação do MiCA agora tende a começar a ter um alinhamentozinho com então a gente começa a ter muita coisa acontecendo na Europa, tá? Daqui para frente.
E o próximo passo, você vai começar a ver as evoluções dos ativos de real world assets na primeira etapa, tá? Que são os de money market. Você já vê agora, mas ainda tem a briga. É mais barato eu comprar na Nasdaq, na S&P, um Google, do que eu comprar um ativo tokenizado menor. Sim. Sim. Não vou mentir. Mas é fácil. Sim, eu abro uma conta ali, lá eu já estou... Não é tão fácil assim. Não é. Mas, assim enfim. Então, existe essa... eu acho que esse ano é um ano de balizamento entre o que acontece. A gente consegue o curso dele normal, de valorização, de tendência, ele vai continuar valorizando os altos e baixos dele, porque ele já tem a torcida organizada dele, sim, ele claro, já tem a Mas para além disso, eu acho que dele. tem todo um mundo de oportunidades que você acabou de descrever aí, que é onde tem... E as infraestruturas começam. Por exemplo, lá em El Salvador, você tem uma asset suíça, amigo, trabalha com a gente direto, faz muita coisa, que é a NextBridge. Eles lançaram um Treasury americano, que é lastreado que é emitido na Layer 2 do Bitcoin. olha só. Em liquid. Então, você já tem e aí ele compra os treasures e faz. Então, assim, a remuneração dele é inversa. Enfim. Bom, e eu acho que a gente vai ter um amadurecimento em termos de chains. Tá? A gente vai começar a ver uma consolidação. Não consolidação de uma vai comprar a outra. Sim. A gente vai ter meio que um canibalismo. Isso aí já está dado pelo mercado. Isso aí vai ficar então quando as pessoas começam a enxergar, por exemplo, nas altcoins, não tá tendo, cadê a out-season? Cadê a out-season? Não chega nunca, porque ela já acabou. Sim. E aí agora tá tendo uma, assim, quem ficar, ficou. Tá? Os outros tendem a morrer. É isso que vai acontecer pro futuro. Boa análise, Rodrigão. É isso, meu caro. Muito obrigado novamente aí pela tua visão. Acho que a gente tem aí um roadmap bom para 2025 também, pro finalzinho. Fora todos os insights sobre IB dentro desse novo contexto. E você que nos ouviu até agora, espero que também tenha gostado. Deixa seu like no vídeo e faça a inscrição caso ainda não seja inscrito no canal. Não se esquece também de compartilhar esse papo para outras pessoas que possam se beneficiar dele. Forte abraço e até a próxima.